Olá a todos, sejam bem-vindos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha missão, a minha história, o porquê de estar aqui fazendo esses vídeos para que vocês possam adquirir conhecimento. Meu nome é Rodrigo, venho de uma família de 3 irmãos, não muito religiosa, né, quando eu era pequeno. Então, fiz a catequese, como toda família coloca os seus filhos, muitas vezes não vão. Depois da catequese, a gente sabe que algumas pessoas acabam se perdendo. Então, se perdendo, eu digo, não participando mais da igreja, ou deixa de ir de experienciar essa fé, né? Eu, como qualquer jovem, terminei a catequese, fiquei meio perdido. E por um convite de um amigo, eu acabei indo participar do grupo de jovens em uma capela, na minha capela, onde eu moro, o qual eu acabei sendo convidado para tocar nessa capela, porque eu tocava violão na época e tal. Então eu comecei a tocar no grupo de jovens, depois fui para um grupo maior que tocava em missa, celebrações. E eu comecei a ir todo dia para a igreja, assim. Então era minha juventude, passei a maior parte na igreja, né? Então fazendo tudo certinho. Então se tornou algo bem interlaçado comigo, né? Faz muito parte, assim, da minha personalidade. Depois de alguns anos, encontrei minha esposa, né, no grupo de jovens, a gente se casou, tudo. E depois de alguns anos ali, por questões pessoais e trabalho, eu acabei saindo do grupo, né, porque não achava capaz naquele momento, o que me levou a sair, assim, totalmente, né. Eu ia todo dia para a igreja, eu resolvi não ir mais. Então, a partir do momento que eu falei que eu não preciso ir mais, deixei de ir à igreja, eu comecei a sentir um vazio. E esse vazio fazia um som bem intenso em mim, né? Som no sentido figurado, né? Eu ficava incomodado com isso, sabe? E foi nesse momento que eu tive contato com a teologia, que eu pensei em fazer um curso de teologia. Já estava casado, trabalhava em shopping na época. Fui fazer o curso de teologia. E no curso de teologia eu comecei a ter um contato mais aprofundado da fé, né? Do conhecimento bíblico, teológico e tal. E o que foi muito importante para mim. Então, me abriu os olhos assim, de uma forma magnífica, assim, né? Para mim foi libertador. E na época eu achei muito importante isso e fiquei pensando o quão seria importante que todos tivessem esse contato. Quando eu terminei a teologia, eu pensei, eu gostei disso, quero estudar mais. Quero ir para a parte bíblica. Mas na época não tinha como pagar um curso de mestrado, e infelizmente não consegui prosseguir com o meu estudo, tive que fazer outras coisas, né? Mas não desisti. Fui fazer uma disciplina isolada no mestrado em História na Universidade Federal do Paraná, a qual participei com muito entusiasmo, assim. Mas a gente sabe que a vida de pai de família tem suas obrigações e suas necessidades. E quando eu estava fazendo todo o acompanhamento, tentando fazer um projeto para o mestrado, eu precisei parar com os estudos, porque eu estava onde eu morava, de aluguel, pedir a casa, eu tive que procurar outro emprego que pudesse ganhar mais, trabalhar mais horas durante o dia, porque eu não trabalhava 6 horas somente para poder estudar. Então eu acabei deixando isso de lado por causa do trabalho. Nesse trabalho que eu coloquei como meta, falei para Deus assim, Deus, eu preciso de um trabalho para construir minha casa lá no terreno do meu pai.
E foi o que aconteceu. Eu consegui um emprego muito bom, graças a Deus. Consegui construir minha casa. E assim que eu terminei de construir, eu fui demitido, né? Para você ver como quando a gente confia em Deus e coloca uma meta, ela acontece. Depois desse período, eu ainda tinha um desejo forte de ser professor, dar aula, ensinar as pessoas, né? Foi quando eu fui trabalhar num centro que ensina crianças em contraturno, né? E eu fui lá, trabalhei por 6 meses e não era registrado, combinei de não ser registrado na época, né? Só para mim fazer uma experiência. Então, depois de uns 6 meses, a gente teve uma perda na família, né? Minha sogra faleceu. Eu correu tudo para resolver as questões em relação a isso. E depois desse momento, ao voltar na escola onde eu trabalhava lá, eu fui demitido. E eu lembro muito bem disso, né? Porque eu não tinha mais seguro. E eu fui fazer o acerto da minha semana, eu saí com R$ 130, assim. Então foi desolador, né? Eu tinha acabado de perder minha sogra, que eu considerava como mãe. Perdi o emprego com R$ 130 no bolso. E aquele desejo de ser professor ficou meio estagnado naquele momento. E por necessidade, né? Não tinha outra forma. Eu fui trabalhar na construção civil por um tempo, porque eu tinha que pagar as contas, não tinha como estudar, não tinha só com o diploma de teologia, eu não consegui algo naquele momento. E eu trabalhei alguns meses na construção civil e sempre crendo que eu conseguiria passar por cima naquele momento, né? Então, no final do ano, daquele ano, eu consegui um emprego em uma escola grande, que eu fui trabalhar de inspetor. Trabalhei algum tempo lá na escola, entrei na graduação em pedagogia, me formei. Lembrei de uma história, né? Logo após que minha sogra faleceu, depois de 30 dias, eu perdi minha mãe também. Então, além de ter perdido minha sogra, eu tinha perdido minha mãe, não tinha um emprego, estava trabalhando na construção civil, que era algo que eu não queria, mas a gente serve como desafio em momentos de aprendizagem, né, para nós. Então, eu passei por esse momento, entrei na escola como inspetor, como eu havia falado já. Novamente, fui fazer graduação, me formei, trabalhei algum tempo de professor e fiz uma pós na área de ciências, mas no meu coração sempre batia a vontade. Na verdade é engraçado, né? Se você está sensibilizado e conectado com Deus, você começa a perceber o chamado. E alguns anos eu comecei a perceber um chamado que eu tinha, um chamado diferenciado. Era trabalhar nas redes sociais, com vídeos, para divulgar todo o conhecimento teológico que eu tinha, que eu adquiri, e que eu possa conduzir as pessoas a esse conhecimento, né? Não que eu detenha todo ele, né? Mas só pelo fato de poder instrumentalizar, né, as pessoas com alguns dados para que melhore sua compreensão, já era algo imensurável. Então, eu trabalhei na escola, saí da escola, e daí ao sair da escola, novamente veio esse chamado que Deus havia feito para mim. A gente sabe que a vida de leigo, pai de família, está entrelaçado com várias coisas, né? Então, quando eu me propus a fazer esse tipo de trabalho, a gente sabe que vem vários desafios, né? O qual a gente tem que vencer para poder conseguir chegar no nosso objetivo. Então,
essa aqui é um pouco da minha história, né? Em outros momentos eu vou trazer com mais detalhes, né? Cada momento, e a gente percebe que durante a nossa história, cada momento que a gente passa, por mais desafiador, eu gosto de usar a palavra desafiador do que dificuldade, por mais desafiador que seja, elas nos moldam de alguma forma para algo que ainda nós não compreendemos. Então, se você por algum motivo passa por algum momento desse, confie e acolha este momento como um momento de formação, para que você seja uma pessoa melhor. Então, espero que nós possamos se conectar e juntos buscar formação e informação de uma forma bem contextualizada, para que tenhamos somente uma finalidade: sermos pessoas melhores. Abraço grande e que espero que vocês continuem a me seguir, procurando conhecimento para cada vez a gente evoluir de uma forma constante. Abraços, tenham um dia ótimo e que Deus abençoe a cada um de vocês.